Olá, que tal? Bem-vindos a mais uma aula aqui de espanhol no canal da UPT UESC. Se você é novo aqui no canal e não me conhece, meu nome é Lavínia, eu sou professora monitora de espanhol e eu trago aqui para vocês algumas dicas de como melhorar sua interpretação na prova de língua estrangeira e também alguns outros temas que vão te ajudar aí a sair bem nessa prova. Acompanhe aqui os nossos vídeos que você vai aprender muita coisa boa. E na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a importância, do processo de interculturalidade no aprendizado de língua estrangeira. E o que isso tem a ver, com interpretação de texto, como que isso pode ajudar a gente a se sair bem na prova do Enem. E é isso, gente. Então, bora lá. Para começar, vamos saber aí o que significa exatamente essa palavra interculturalidade, esse termo, O termo interculturalidade, ele traz uma percepção onde duas ou mais culturas, elas se conversam, se encontram, de maneira de que cada uma mantenha a sua individualidade, ou seja, elas se conversam, se encontram, se conhecem, mas cada uma mantém a sua individualidade, sem uma interferir na outra, entendeu? E por que esse processo de interculturalidade é tão importante? Porque está ligada a uma perspectiva, de uma construção de uma sociedade mais plural, ou seja, uma sociedade mais democrática, mais humana, onde as culturas se conversam. Então, é muito importante que você conheça a cultura do outro E agora eu entro com vocês na questão do aprendizado de língua estrangeira. Quando a gente está aprendendo uma língua que vem de outro lugar, com outra cultura, outra bagagem, a gente tem que passar por esse processo de interculturalidade, certo? Por quê? Porque a língua também faz parte da identidade daquela cultura. Então, a língua e os outros demais elementos culturais estão todos interligados. Então, expressão cultural e língua estão no mesmo lugar, porque a língua também é uma forma de expressão cultural. Então, por isso que o fato da gente conhecer a cultura do lugar que a gente pretende aprender a língua faz com que a gente tenha mais intimidade com a língua. Então, não, vou cortar, vou deixar só até a definição, vou falar tudo de novo agora. E por que esse processo de interculturalidade é importante quando a gente está aprendendo uma língua nova? Porque quando a gente vai para algum lugar e a gente... E por que esse processo de interculturalidade faz diferença no aprendizado de uma língua estrangeira? Porque quando a gente aprende uma língua, a gente também está aprendendo a cultura daquele lugar, porque a língua, ela faz parte da cultura. Não só em questão do idioma, mas também as expressões, as gírias, os sotaques, como a gente tem aqui, em várias regiões do Brasil que falam de maneira diferente. E isso também ocorre com relação a línguas estrangeiras de outros países, diferente da nossa. Então, dentro desse processo tem aí a cultura, a questão cultural. E também a arte e música e tudo que está em volta aí da cultura do país. É importante que a gente tenha contato, para que a gente possa, assim, estabelecer uma relação mais íntima com a língua. Então, por isso que é importante. E aonde entra isso aí na interpretação de texto? Nas provas do Enem e de alguns vestibulares, eles sempre prezam muito essa questão cultural. Por quê? Porque eles querem fomentar no aluno, o interesse pela cultura do outro país, para que o aluno possa entender a importância disso, Por que é importante a gente sair um pouco da nossa caixa? A gente conhecer a cultura do outro. Então, o Enem, ele sempre vai colocar questões para poder trabalhar isso aqui no aluno. Então, sempre vocês vão ver questões falando sobre o cinema, sobre música, sobre a própria língua, sobre questões sociais também, que isso também é cultural. Então, sempre vai estar entrelaçado com a cultura. Então, é necessário
que a gente tenha um entendimento sobre esses pontos para poder realizar a prova. O exemplo que eu trago para vocês hoje é o cinema. Por que o cinema ele é muito utilizado em questões de Enem? Porque o cinema ele é muito informativo. Não só o cinema dos outros países com relação ao nosso, mas também do nosso com relação aos outros países, né? Se você observar, você assistir um filme indiano. E ali naquele filme você vai conseguir observar a realidade, né? Você vai conseguir ver pessoas de diferentes classes sociais, dependendo do filme, do que vai se tratar o filme. Então, dentro do filme, apesar de ser ficção, tem muito conhecimento a oferecer. Então, o cinema é um grande apoiador aí nesse processo de aprendizagem. E é isso, gente. Nosso texto de hoje fala um pouco sobre o cinema, certo? Que, como eu já falei, é uma ótima porta de entrada para uma pessoa que quer conhecer a cultura do outro lugar, já que no cinema a gente tem muita retratação da realidade, né? Aquela coisa, a arte imita a vida. Então, vamos analisar agora o nosso texto e fazer aí umas questõezinhas para a gente poder estar retomando tudo que a gente já aprendeu até aqui, colocando em prática e também se aprofundando mais nessa questão cultural que sempre está em evidência no Enem. Então, vamos lá para o nosso texto. O texto vai estar em algum lugar aqui da tela para vocês acompanharem comigo. E vamos lá. O mundo da imaginação. Logo de primeira a gente observa duas imagens aqui, que eu não sei se vai estar muito clara para vocês, por conta da qualidade. Mas são dois desenhos. O primeiro desenho é mais infantil, né? Um desenho que parece ter sido uma criança que fez. Nós temos algumas nuvens, uma casinha, uma árvore, uma pipa e umas crianças brincando. Na segunda imagem, nós temos um desenho mais jovem, assim, né? Uma árvore e uma jovem se pendurando na árvore, brincando com a árvore, né? E aí nós podemos fazer um link, né, com esse enunciado, o mundo da imaginação e esses desenhos. Que justamente quer dizer o quê? Que a arte trabalha a imaginação. E a gente pode observar isso na escola, né? Quando a gente tem aula de artes, a gente sempre tem aquela aula que a professora deixa a gente fazer um desenho livre. E é justamente para isso que essa aula serve, para poder trabalhar o processo de imaginação da criança. Então, a arte está muito ligada aí à imaginação. Nós temos aqui, né, El cine y lo imaginario, que não é o título do nosso texto ainda, mas já fala um pouco, né? Já é um spoiler aí do que o texto vai falar. Então, a gente já sabe que o texto vai falar sobre imaginação e a gente vem aqui, El cine, a gente já consegue ter uma ideia, né, de que o texto vai falar sobre o cinema. E aqui nós temos o título do nosso texto, Más allá del espejo, certo? Agora vamos dar uma lida nesse texto. Frente a la concepción del cine como representación de la realidad, existe otra, si bien menos conocida, según la cual la sabiduría del cine reside sobre todo en su capacidad de encarar lo imaginario. Essa primeira partezinha do texto, o que ele está falando, né? O que o autor está falando? Ele fala, né, aqui, que a gente tem o cinema, né, como a representação da realidade sempre, que é aquilo que eu estava falando para vocês, né? O cinema é uma boa porta de entrada para quem quer conhecer uma outra cultura. Só que o cinema não se resume a isso, né? Como a gente já observou nas imagens que tinha no começo aqui da questão e no enunciado, a arte trabalha também o imaginário, a imaginação. Então, vai além da nossa realidade. E é isso que ele fala aqui nessa primeira parte, né? Nós temos aqui várias cognatas, nós temos frente, temos concepción, representación, realidad, existe bien menos conocida, según cual sabiduría reside sobre todo capacidad, encarnar, imaginario.
são várias palavras cognatas. Então, essa parte do texto, a gente não tem muita dificuldade, né, para entender o que o autor está expressando. Vamos para a próxima. Lo que aparece en la pantalla no es el mundo en su evidencia o su concreción, sino un universo nuevo donde se mezclan objetos comunes y situaciones anómalas, hechos concretos y sensaciones impalpables, presencias reconocibles y entidades irreales, comportamientos habituales y lógicas surpreendentes. Nessa segunda parte, ele fala um pouco sobre como funciona, né, esse olhar do cinema mais imaginário. Ele fala que nós temos aqui várias outras cognatas, né? Nós temos aparece, pantalla, que não tem problema se vocês não conseguirem traduzir. Como eu já disse em outros vídeos para vocês, né? O contexto e as demais palavras que estão ali cercando aquela palavra que você não conhece vão te ajudar a perceber, né, do que se trata o texto e a interpretar. Então, vamos observar toda a frase. Lo que aparece na pantalla no es del mundo. Se a gente está falando sobre o cinema, e ele está falando aqui que o cinema é muito mais do que a representação da realidade, né? E que vai além, vai ao imaginário. E aqui ele fala que o que aparece en la pantalla no es el mundo en su evidencia ou su concreción. Então, a gente pode deduzir, né, que essa pantalla é a tela do cinema. Então, ou a tela da televisão, aonde a gente está assistindo o filme. Porque o cinema aqui ele se refere a todo o conjunto, né, de obra, de produção artística, de audiovisual, e não ao cinema físico em si, o espaço. Certo? Vamos seguir. Sino un universo nuevo, donde mezclan objetos comunes e situações anômalas. E é justamente isso que a imaginação faz, né? A imaginação é como se fosse um universo além do nosso e que traz aí de não só elementos que a gente não conhece ou elementos impossíveis, mas também uma mistura entre os elementos reais, os elementos possíveis e os elementos impossíveis. Porque dentro dessa construção do imaginário, a gente sempre vai estar usando a realidade também como apoio. Então é isso que ele fala aqui nessa parte. E vamos seguir. En resumen, el cine abre un espacio distinto, habitado por muchas más cosas de las que rodean nuestra vida. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar. O cinema, né, o que esse texto está falando? Que o cinema, ele abre uma janela para um lugar que vai muito além das coisas que a gente vê aqui, das coisas que a gente toca, das coisas que a gente está habituado. Deberemos hacer, por tanto, como Alicia cuando vuelve al País de las Maravillas. Si queremos realizar de verdad el viaje al que hemos sido invitados, no bastará con asomarnos a la ventana y contemplar el paisaje. Tendremos que traspasar el espejo. E é aqui nessa parte que a gente entende, né, o que o título do texto estava querendo falar. Ele usou como referência Alice no País das Maravilhas, né, que é um filme, um livro muito famoso, uma história muito famosa, né? E traz aí esse exemplo de que da volta de Alice ao País das Maravilhas, né? Que não basta só você encontrar a janela, você observar a janela e ver o que tem do outro lado, mas que para você viver aquela experiência, você tem que atravessar a janela. Na primeira questão, nós temos o seguinte enunciado. Al valerse de la imagen de Alicia frente al espejo, el autor sugiere ser necesario. As alternativas. A. Asomarse a la ventana y no ultrapasar el límite de la pantalla. A gente já pode eliminar essa. Porque quando o autor faz referência à história de Alice no País das Maravilhas, ele fala que é necessário que a gente ultrapasse o espelho.
que é a ventana, que é a janela para o imaginário. Então, essa não tem como ser a nossa alternativa correta, certo? Vamos para a próxima. Mirar desde a fuera del espejo. Essa também a gente já pode eliminar, certo? Por quê? Porque quando ele usa o exemplo, ele fala, né, que a gente deve olhar para o que tem do outro lado do espelho. Mas ele enfatiza que, além disso, mais que isso, a gente deve se aprofundar no que há. A gente deve atravessar o espelho. Então, essa não tem como ser a nossa alternativa correta. Letra C. Observar atentamente e manter-se aislado. Também não, né, gente? Ele fala muito pelo contrário. Se a gente tem que atravessar, como é que a gente vai só observar? Então, essa não pode ser a nossa alternativa correta. Letra D. Contemplar sua imagem reflejada en el espejo. Essa com certeza não é a nossa opção, né? Até porque quando a Alice, ela vê o espelho, ela não fica se olhando, ela vendo a própria imagem dela. E não é isso que o autor quer dizer pra gente. Ele quer que a gente olhe o que tem do outro lado, que a gente se adentre, se aprofunde, o que tem além daquilo que a gente tá podendo ver. Então essa não é a nossa alternativa correta, não é nada sobre a gente, é sobre o que tá do outro lado. Letra E. Entrar e ver más allá de lo aparente. Essa é a nossa alternativa correta. A próxima questão e última, nós temos o seguinte enunciado. El autor afirma que el cine abre un espacio distinto. Lo distinto del cine es. Letra A. Concretar la realidad del mundo en la pantalla porque la función del cine es mezclar sueño y fantasía. Não, né, gente? Fala que el cine abre um espaço distinto. Esse distinto é sonho e fantasia? Concretar a realidade? Não, então essa não é a nossa alternativa correta. Letra B. No reproducir el mundo en su realidad, sino reinventarlo y llenar la pantalla con elementos que mezclen lo real e lo imaginário. Então, essa tem grande chance de ser a nossa alternativa correta. Nós vamos analisar as outras, mas até então essa é a nossa alternativa correta. Por quê? Porque aqui ele traz justamente aquilo que eu estava falando com vocês, né? O imaginário, mas não só o imaginário. O imaginário e tudo aquilo que a gente conhece. Porque é a partir do que a gente conhece que a gente constrói o imaginário. Então, não reproduzir o mundo na realidade, mas sim reinventar aquele mundo com os elementos que a gente conhece e os elementos que a gente imagina. Então, até então, essa é a nossa alternativa correta. Letra C. Evidenciar los hechos concretos de la realidad, transformándolos en un universo nuevo, donde haya la representación de nuestra vida. Essa também não é, né, gente? Porque aqui no final ele fala onde haja a representação da nossa vida. Se é da nossa vida, é da realidade. Então essa não é a nossa alternativa correta. Letra D. Transformar la realidad del mundo nuevo en hechos y sensaciones que encarnan lo imaginario y lo vivido. Mas essa também não é a nossa alternativa correta, porque esse distinto não é sobre transformar a realidade do mundo novo, né? Então, essa não é a nossa alternativa correta. Letra E. Tener como principal preocupación la denuncia de hechos reales que concretan em projeto de um mundo novo. Essa também não é a nossa alternativa correta, certo, gente? Porque ele não fala nada sobre imaginação aqui. Então, a nossa resposta certa é a letra B. No reproducir el mundo en su realidad, sino reinventarlo y llenar la pantalla con elementos que mezclen lo real y lo imaginario. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, deixa o like. Manda para aquele seu amigo que está estudando para fazer a prova do Enem. Não esquece de se inscrever aqui no canal da UPT e ficar ligadinho aí nas nossas videoaulas. Não só de espanhol, mas também das outras matérias. E é isso, gente. Beijo, eu vejo vocês na próxima aula.